E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante que eu até demorei demais para fazer sobre. E o que me fez querer falar sobre isso com mais detalhes, que eu até já falei em outro episódio, mas eu não lembro qual. Foi não é uma notícia, não. Foi um artigo da Quanta Magazine. Fala exatamente sobre o que a gente vai falar hoje, né? Que é o Curry-Howard Correspondence. Uma coisa muito importante para a linguagem de programação e para provas matemáticas, né? E o nome do post é no tema Foundations of Mathematics. Pra quem não sabe, a Conta Magazine, na minha opinião, é a melhor revista de ciência atual. Revista não, é de notícias de ciência. Não são notícias. Eles falam sobre temas de ciência de uma forma não tanto superficial, né? Porque normalmente você vai ver alguns sites de notícias de ciência, você vai ver que a pessoa não sabe do tema tanto quanto deveria. Aqui são pessoas que realmente conhecem esse tema. De repente são pesquisadores no tema e que escrevem muito bem, por sinal. Então, no é, melhor site. Também tem o canal do YouTube deles, né? Então, o nome do artigo, né? Foi escrito dia 11 de outubro de 2023, né? Publicado. O link profundo igualando provas matemáticas e programas de computador. Aí vai dizer, né, que a lógica matemática e o código de programas são, na verdade, de uma forma exata, né? Reflexo, imagens de reflexo, né? Como um espelho, uma da outra, né? Então, o que é isso, né? O que é Curry-Howard Correspondence? Então, esse é um tema que tenta unir provas matemáticas e a linguagem de programação. O que são provas matemáticas? Para quem não está acostumado, são formas de você provar que um conceito que aparentemente é teórico, né, seria verdadeiro ou não. Um teorema, por exemplo, você quer provar o teorema de Pitágoras. Então, tem formas de você usar a equação do teorema de Pitágoras para provar isso no contexto da trigonometria, né? Então, é uma forma de você provar ele para a pessoa visualmente também, né? Tem a questão que as provas elas são tanto algébricas, né? Então, no caso, no exemplo do teorema de Pitágoras, a gente tem c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Sendo que c é a hipotenusa, a ao cateto oposto e b é o cateto adjacente, né? Você pode pegar esse teorema desde da época dos sumérios, não, acho que dos babilônios. Acho que até no exemplo bíblico, Daniel provavelmente aprendeu esse teorema. Na época da Babilônia, com certeza. Que ele aprendeu na academia lá babilônica. Todas as artes da ciência, né? Foi o mais sábio dentre todos, né? Então com certeza ele aprendeu esse teorema. É, que não é do Pitágoras, por que pareça, né? É dos babilônicos e até dos egípcios, se viu alguma coisa assim, mas provavelmente os babilônicos foram os primeiros a usar, né? Mas depois Pitágoras também pegou e usou, mas enfim. E também o teorema de Pitágoras na geometria não euclidiana, né? Que é o Janusz Bolyai. Eu creio que o Lubachevsky no paper dele sobre geometria euclidiana também fala sobre isso, não lembro. Mas o Bolyai mostra visualmente, né? Então, o que é geometria não euclidiana, né? Uma geometria que ela não é retinha, bonitinha como a gente vê normalmente, né? Ela funciona em um espaço curvo, né? Essa curva poderia ser chamada de curva de Gauss. Você pega, por exemplo, uma bola de futebol, você desenha um triângulo nela, você basicamente vai ter. Você pode provar o teorema de Pitágoras nela, né? Por ser uma esfera. No contexto da geometria não euclidiana. Que estranhamente demorou para ser inventada, né? Perdão, descoberta. Creio que Deus já sabia dessa teoria antes da criação do mundo. Então ela foi descoberta. Mas essa questão, né? Teoremas, eles têm que ter provas, né? Por exemplo, você pode provar um teorema de Euclides muito famoso.
e os números primos são infinitos. Esse é um exemplo de uma prova matemática bem antiga. O próprio nível de Euclides, né, os elementos, tem um monte de provas matemáticas ali. Tem uma série gigante de provas matemáticas. Mais de 100 provas matemáticas ali. Pra quem não sabe, o livro de Euclides, Elementos, é o principal livro-texto da matemática antiga, que ainda é usada na moderna também. Somente do que a gente chama de geometria euclidiana, né? Porque na época dos gregos eles gostavam bastante de provar as coisas geometricamente, né? Então o próprio teorema de Pitágoras ele não vai ser provado só algebricamente, vai ser provado geometricamente. Você vai ver os quadrados ao redor do triângulo equilátero, né? Formando aí a explicação. Você pode até ver visualmente. Ele prova as coisas visualmente, né? Você vê a parte geométrica. E é muito interessante, né? Define o que é linha, o que é um, que é um triângulo isósceles, equilátero, enfim. E prova coisas como a infinitude dos números primos. Que é um teorema interessante. E como que você prova que é algo infinito? Porque normalmente tem até uma coisa chamada crivos, né? O que é um crivo? Como por exemplo, mais ou menos na época aí do Euclides, o crivo de Erastótenes, que a gente já viu no canal a parte de programação. O que é o crivo de Erastótenes? É um algoritmo para contar números primos. Então 2, 5, 7, 9, 11, assim infinitamente. No papel, se você for fazer, você vai demorar, você nunca vai terminar, né? O computador é mais rápido, obviamente. A gente até testou não só o crivo de Aristóteles, tem outros crivos melhores. Mas o objetivo é você achar todos os números primos. Infelizmente, o de Aristóteles não acha todos de forma seguida, se não me engano. Mas enfim, é uma forma de você achar. Só que você não tem como provar isso computacionalmente, né? Não pode simular todos os números primos do computador. Por quê? Porque eles são infinitos, né? Se eles são infinitos, nós temos algo que é incomputável. Você não pode gerar mesmo se você pegar o melhor computador do mundo e deixar ele calculando números primos infinitamente, ele nunca vai terminar. Até porque ele precisa de uma energia infinita para conseguir infinitamente fazer isso, mas ele nunca vai terminar. E a prova, ela segue por uma contradição, né? Então, através da contradição, ele tenta dizer que os números primos são infinitos, né? Então, outra prova que não foi feita ainda, né? Mas poderia ser feita a conjectura de Goldbach. Conjecturas são coisas que a gente não sabe se é verdade, mas pode. Você tenta fazer uma prova, por exemplo, a conjectura de Goldbach. Tem a fácil, a fraca e a difícil. Eu não lembro qual é qual, mas eu lembro que tem uma que diz que a soma de dois números. Acho que é pares ou é ímpar. Como eu vou ter que pegar aqui? A conjectura. Tem a weak, Goldbach Conjecture. E foi uma carta, na verdade, de 7 de junho de 1752 do Goldbach para Leonhard Euler. Ele vai dizer que cada número par maior que 5 pode ser expressado como a soma de 3 números primos, né? Então, de novo, cada número par é que tá em inglês, odd é par ou é... Não, cada número ímpar, perdão. Eu sempre confundo odd com even, que tá em inglês aqui. Odd number é ímpar. Cada número ímpar maior que 5 pode ser expressado como a soma de 3 números primos, né? Essa é a conjectura de Goldbach. Se não me engano, essa aqui é a conjectura fraca, né? Então, tem também outra conjectura. Para cada número maior que 4. Maior que 4, né? A soma pode ser
visto como a soma de dois números primos. Em vez de três, dois números primos. Então, aí tem um exemplo aqui, né? Da conjectura fraca, né? 2 mais 2 mais 3, todos os números primos, são iguais a 7. Você pode fazer isso infinitamente, né? 2 mais 2 mais 5, 2 mais 2 mais 7, enfim. 2 mais 3 mais 7, enfim. A questão é que você pode... Qual que é a questão? Todos os números maior que 4 você pode representar só com dois números primos, pela soma. E a outra, a fraca, né? Você pode... Todos os números ímpares você pode fazer... expressar como uma soma de três números primos. Você pode expressar todos os números assim. E aí tem artigos que tentam fazer isso na prática, né? Tem algoritmos que tentam... Até a gente fez no canal já. Uma aula de programação que a gente mostrou isso. Só que tem um limite. Tem um limite para os números de Goldbach que já foram achados, né? Então tem como você procurar no Google, por exemplo, os maiores os maiores valores que foram achados na conjectura de Goldbach. E só que o problema é que você não pode nunca foi achado o fim, né? Será que tem uma hora que acaba os números que você pode representar com a conjectura de Goldbach? A gente vai para 2 elevado a 100, por exemplo. 2 elevado a 200. Quando que a conjectura de Goldbach você não pode representar mais, por exemplo, todos os números ímpares com uma soma de 3 números primos? Quando que isso acaba? Então não tem uma prova matemática para isso ainda, né? Ninguém provou se essa conjectura é verdade ou não. E essa questão, você quer provar se é verdade ou não? E você acabou de ver que, e até tem no canal um vídeo, que a gente consegue pegar essa conjectura matemática e trazer para programação. No caso, a gente usou Python. Então a gente conseguiu pegar, por exemplo, o crivo de Aristóteles. Pegar essa teoria matemática e passar para o computador. Não precisa fazer mais na mão. Você, por exemplo, pode pegar os números primos de Gemen também. E também a gente fez os números de Carmichael, que são números primos pares. Se não me engano. Pegar aqui o Germain. A Sophie Germain, né? Tem a ver com ela. Como, por exemplo, 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53 e assim sucessivamente são os números primos de Germain. Aí a pergunta, né? Será que tem infinitos números primos de Germain, né? Também é uma conjectura que não foi provada. Então pense, você consegue provar facilmente desde a época grega que os números primos são infinitos, mas você não consegue provar que os números primos de Germain não são infinitos, né? Aqui no Wolfram Match Word, a gente pode ver aqui que os números primos de Germain você tem um valor P. Ele é dito um número primo de Germain se tanto P e 2P mais 1 são primos. E assim continuamente, né? Então no caso você faz uma função, a gente até viu, tem como você fazer isso em Python, né? Pra calcular os próximos números de primos de Germain, né? Porque não é uma ordem bonitinha que nem os números primos comuns. E tem um valor máximo que já chegaram até hoje em dia. 2 elevado a alguma coisa. Então, parece que o principal foi 388.342 dígitos decimais, que foi o máximo que acharam. Um número muito grande, né? Então você põe no computador, põe várias placas de vídeo e tenta rodar, talvez no supercomputador. Porém, o seu algoritmo tem que ser bom, né? Se o algoritmo não for muito bom, você vai ter problemas de ineficiência, né? Tem, por exemplo, os números de Mersenne, por exemplo. Então, será que os números de Mersenne são infinitos? Você pega... também, por exemplo, os primeiros números de Mersenne é 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255 e assim sucessivamente, né? Não tem como você provar que eles são infinitos. Então é uma coisa muito
Não tem como você provar computacionalmente. Mas você tem. Por que você não tem como provar computacionalmente? Porque você não tem como rodar esse programa para sempre. Mas você consegue traduzir o conceito matemático para linguagem de programação. Isso é claro. A gente fez uma playlist, tem uma playlist no canal. Não sei se tem 30 vídeos ou mais. Até eu tenho que continuar. Que se chama Matemática com Python. E o foco era tentar mostrar de uma forma simples como você pega a parte de matemática e transforma na parte de programação. Era só isso. Então, por exemplo, a gente começou desde teorema de Pitágoras e coisas do tipo, até, por exemplo, a entropia de Von-Neumann, por exemplo. A entropia de um sistema quântico. Usando o Python e Qiskit, que é a ferramenta de computação quântica de programação, né? Da IBM, né? E deu certo. A gente tinha que achar a soma dos eigenvalues, né? Que é o trace de uma função ali, que era um objeto quântico ali na linguagem de programação do Qiskit, que é a entropia de Von-Neumann. E deu certo, por incrível que pareça. É um dos vídeos, acho que mais interessantes, né? Porque uma coisa que as pessoas não conhecem muito. E deu certo. E meu computador não pifou. Nem minha internet, enfim. É, pra quem não sabe, trace é a soma de todos os parâmetros, todos os valores na diagonal de uma matriz. Trace, né? E aí no Python você consegue fazer isso facinho, né? Só você pegar a matriz, escrever trace, Python trace, acabou. Se não me engano, tem que usar um NumPy, na verdade. Como library, né? Mas enfim, esse é um exemplo claro de usar uma prova matemática e transferir para a parte da programação, né? Tem, por exemplo, a gente fez um vídeo que era para calcular. Era na verdade uma library em Python que era para calcular ah, usando a geometria de Riemann. Era para fazer um negócio de relatividade. Era alguma equação de relatividade que era um. Acho que era Einstein-Pi. Procure no Google Einstein-Pi, você vai ver. Tem um vídeo também no nosso canal. Que era também pegando as equações de relatividade e traduzindo para linguagem de programação. Para quem já estudou química, física, biologia molecular, por exemplo, tem várias questões de bioinformática que você tenta, por exemplo, achar num DNA de um ser vivo uma sequência específica. Então, numa sequência específica que você quer achar, por exemplo, no Linux, a gente tem um vídeo de bioinformática no nosso canal. A gente fez um vídeo de bioinformática no Linux. E basicamente você, por exemplo, pode usar uma função no Linux chamada grep para você baixa o seu arquivo tipo FASTA, que tem uma sequência de DNA de um ser vivo. Pode ser de uma proteína, enfim, não precisa ser um ser vivo inteiro, porque é muita coisa. Você pegar um ser vivo, um rato, por exemplo, eu não sei se chega a dar giga a sequência de nucleotídeos, né? Pra quem não sabe, os seres vivos são feitos de, como criados por Deus, né? São feitos de adenina, guanina, citosina e timina. E essa sequência de nucleotídeos define seu código genético do ser vivo. Isso é muito importante para que o ser vivo opere funcionalmente, né? E quanto mais complexo o ser vivo, mais a sequência é maior, né? Então, por exemplo, um micróbio ele tem uma sequência genética menor do que um ser humano. Tem trilhões de bases nucleotídeos. Tem micróbios que aí vão ter centenas ou milhares de nucleotídeos, mas não vai nem chegar a 1 milhão. Então são menores, né? Aí tem a sequência lá, A, G, enfim. E como você achar uma sequência específica dentro de um arquivo de texto tipo FASTA, tem a sequência genética, usando Linux. E até no Windows tem como você fazer isso, né? Tem como você baixar o Linux no Windows de forma virtual, com máquina virtual, né? Pelo próprio Windows Store. Eu fiz assim no canal e talvez eu traga mais vídeos sobre isso, né? E consegui fazer isso. Na verdade, eu aprendi esse tema num curso de bioinformática, num Coursera. E aí eu quis trazer no canal, né?
Então é muito interessante, né? Você usa o Linux pra esse tipo de coisa e não precisa de programação em si. Você precisa só saber manjar Linux e manjar como baixar o arquivo, como você analisar o arquivo usando algumas funções do Linux. Então, você basicamente está pegando uma questão genética, né? E você está tentando usar um algoritmo para analisar isso, né? Então, o que Courage Hard corresponde na prática? O que isso tudo tem a ver? É uma correspondência entre que eu acabei de falar, que são as, não só provas matemáticas, mas todo o contexto da matemática em si, conceitos matemáticos, objetos matemáticos, equações, funções matemáticas, que se consegue transformar em linguagem de programação. O que é linguagem de programação? Eles são tipos, né? Tem uma coisa chamada dos tipos, né? Type Theory, que são basicamente os tipos relacionados a uma linguagem. São os tipos lógicos que são inerentes nessa linguagem. São princípios que têm uma propriedade linguística também. If, then, print, todas essas coisas são associadas ao Python, por exemplo. E, obviamente, de linguagem em linguagem você tem tipos diferentes. Os tipos do Python são bem fáceis de entender, a linguagem é bem fácil de entender. E esses tipos, eles podem ser transliterados para a matemática. Eles são baseados na lógica proposicional. Então você consegue fazer afirmações, até na faculdade você aprende isso, de tecnologia da informação, né? Na época que eu aprendi eu pensava que era inútil, mas não é. Que é lógica proposicional, né? Você tenta, por exemplo, ver se uma afirmação é falsa ou verdadeira usando lógica booleana, né? Você tem todos os circuitos da ciência da computação baseados nisso, né? Então, tanto a parte de hardware, quanto a parte da programação em si, ela tem uma grande base forte em tipos, né? Em linguagem proposicional. Tem a ver com matemática. No contexto da metamatemática, né? O que é metamatemática? É uma área da matemática que tenta ver o que é possível ou não dentro da matemática usando lógica proposicional. Né? O próprio teorema de Gödel, que diz que tem coisas na matemática que não podem ser feitas, né? Então, realizadas, né? Por exemplo, que se você tem uma teoria axiomática, né? Tenta explicar as bases fundamentais da aritmética. X mais Y é igual a C, X vezes Y é igual a tanto, aí você tem comutatividade, reflexividade, identidade, coisas básicas aí os axiomas, as bases da matemática em si. Então, essas bases axiomáticas, né? Uma conhecida, por exemplo, é a ZFC, Zermelo-Frank. Mas tem a lista, né, de coisas que são as bases aí da aritmética, por exemplo. Essa é a base da matemática em si. E esses axiomas foram provados por Gödel, né? Kurt Gödel, que era até amigo de Einstein, por sinal. Ele provou que todos os sistemas axiomáticos, mesmo se eles forem provados consistentes, como os axiomas de Peano, por exemplo, que eu vou citar aqui. Deixa eu procurar aqui Peano Axioms para lembrar. Mesmo por exemplo, vamos supor que os axiomas de Peano são consistentes, né? Então eles não têm contradições. Por exemplo, um dos axiomas, né? 0 é um número. Se A é um número, o sucessor de A também é um número. Por exemplo, 2, 3, 4, 5. Dois números que têm sucessores iguais são iguais a ele mesmo. O axioma da indução, que se um set S de números contém 0, também é sucessor de todos os números dentro desse set S. Set tem a ver com a teoria do set na matemática. É uma caixa com objetos matemáticos. Nesse caso, poderia ser todos os números naturais. Aí vai falar que então todos esses números estão em S, né? Então se eu tenho uma caixinha chamada S, vamos pôr o nome de S, tem objetos matemáticos ali dentro. Também a gente pode permitir operações matemáticas ali dentro, né? Se esse set contém 0, né? Poderia não conter 0, poderia começar esse set com 50 e até o infinito. Ou do 100 até o infinito.
Ou poderia ter ido menos 1 milhão até mais 1 milhão. Poderia. Essa caixinha eu posso definir da forma que eu quiser. São objetos matemáticos que eu defino. E eu posso definir o que operações matemáticas aconteceriam. Se eu quiser, eu falo que não tem nesse set aqui propriedades axiomáticas, né? É que se eu falar assim, vai ser um grupo. Um grupo é como esses sets que pode ser feito nesses sets. As operações matemáticas, quais padrões a gente tem nesses sets. Então eu tenho uma série de caixas, eu tenho um grupo que permite multiplicação, adição, subtração, divisão, outras coisas, mas esse grupo não vai permitir equações diferenciais, por exemplo. Não vai permitir, não vou permitir nesse grupo. Né? Enfim, se eu tenho um set S, uma caixa S contém zero, então todo sucessor de cada número em S está em S. É uma definição, né? Então, que diz que todos os números sucessores desse sistema estão dentro dessa caixa. Sim, mas tem outros axiomas, né? Mas qual é a questão de Gödel? Ele disse, né? Que não. Que mesmo se você provar que tudo isso aqui tá certo, esse sistema é inconsistente. O que significa? Que vai ter vezes que você vai fazer provas matemáticas que estão erradas, aí você não pode provar que elas estão certas ou erradas. Você pode falar coisas que são verdade, não, são mentira, podem ser verdade, usando as provas matemáticas em si. Tem até um post da Conta Magazine que fala sobre isso, sobre como a questão social, linguística é importante para provas matemáticas. Aí a pessoa fala, eu já vi algumas pessoas até na física falando isso no YouTube, né? Que a matemática não é coisa escrita, não são palavras, letras. Letras no sentido de serem, tipo, como a gente tem na filosofia, né? Sei lá. Não são conceitos escritos, são mais números. Isso, em parte, é mentira, porque a matemática ela não é uma ciência em si apenas, ela é uma linguagem. Ela é uma linguagem. Uma linguagem que usa certos símbolos, e esses símbolos poderiam ser diferentes. Então, tipo, não é que esses símbolos eles são a verdade. São símbolos que são mais convenientes. Até porque os símbolos que a gente usa hoje não foram os mesmos símbolos que a gente usou ao longo da história para fazer matemática. Ou seja, no tempo dos sumérios, dos babilônicos, dos assírios, enfim, era diferente os números. A forma que era nos egípcios eram hieroglifos, né? Nos sumérios também, né? Era praticamente uma coisa mais. Inicialmente era. Você tinha lá, por exemplo, tanto de cevada, você tinha o desenho de cevada, as transações em argila, né? Tábuas de argila. Então, essa questão. Os símbolos, eles em si, eles são também uma forma de linguagem. Então, matemática é uma linguagem. E você consegue, por exemplo, se eu falar que. Vamos supor. Eu posso tanto escrever que 2 elevado a 50 vezes 2 elevado a 50, eu posso escrever tanto com símbolos matemáticos, como também por extenso, né? Eu posso escrever 2 elevado a 80 mais tanto, dá tanto. Então eu posso converter ali. Isso que é lógica booleana, na verdade. Toda lógica booleana, toda lógica de programação, toda lógica proposicional, ela é baseada na questão que você pode transferir tipos linguísticos para tipos matemáticos, para correlações com contexto, com contextos matemáticos. Né? Em provas matemáticas você acaba usando bastante texto, né? Você vai em outras partes você vai falar bastante, você vai, por exemplo, a própria prova que números primos são infinitos. Por exemplo, tem uma prova aqui do K. Conrad. Existem infinitos números primos. A prova é mostrar que. Nós vamos mostrar que para cada lista de números finita de números primos,
há um número faltando, um número primo faltante, né? Tal que essa lista não vai ser finita, em que n igual a p e continuamente esse p é um número finito, né? Eu tenho que pegar essa prova inteira, peraí. Deixa eu ver a prova deles. Aqui é a prova de Euclides, né? N é um número primo. Tem o caso 1, caso 2 é que n não é um número primo. Já que n não é um número primo, você pode fatorar n igual a b, onde a e b vai ser maior que 1 e menor que n. N são números primos, né? N, números primos, né? E aí ele vai dizer que pela hipótese da indução forte, a letra A vai ter um fator primo, podendo ser P, já que P lida com A e A com N, então P então tem um fator primo P. No caso ele está tentando provar que para cada número inteiro maior que 1 tem um fator primo. E a prova que tem infinitos números primos, ele vai dizer aqui que vamos supor que a gente tenha P números, né? Uma lista de números primos. De P até PR, ele vai dizer. Então considere uma lista que N é igual a P1 até PR mais 1. Então você está tentando saber o sucessor de cada número, né? 2, 3, 5. Você está tentando provar que tem infinitos números primos. Né? Já que N é maior que 1, tem um fator de número primo P, pelo que foi falado anteriormente, né? Ele falou que cada número inteiro maior que 1 tem um fator primo. Se P não pode ter um dentro dessa lista, né? Já que P não pode ser o número dessa lista, já que N tem um resto 1 quando dividido por P, então P é um número primo, mas não na nossa lista. Então o set de números primos não pode ser finito. Então eu estou tentando provar por contradição. Então, ele tá tentando provar essa prova de Euclides também. Essa na verdade é a prova de Euclides. Tentando provar por contradição que os números primos não podem ser finitos. Então, tem uma parte de linguagem aqui também. Ele tá tentando. Grande parte dessa prova, ela é. Ele tá tentando explicar esse negócio. Então, basicamente isso. Talvez não expliquei tão bem, mas vou deixar na descrição o, essa prova do Kate Conrad. Explicando a prova de Euclides, na verdade. Tem a prova de Euler também, que tem infinitos números primos. Tem a prova de Erdős. Tem 3 provas aqui, né? Vou deixar na descrição, né? A prova, a Kate Conrad falando sobre isso, né? Então, muito do que ele falou aqui é linguagem, né? Grande parte aqui. Então, símbolos são importantes, mas também tem uma questão também social, a questão de a linguagem que você usa, né? A questão é que você consegue converter essa linguagem para linguagem de programação. Esse conceito da correspondência de Curry-Howard é que você pode converter, tem uma correspondência isomórfica entre a linguagem de programação e as provas matemáticas e vice-versa. Você pode converter provas matemáticas para linguagem de programação. É isso. E isso é muito importante, na verdade. Para ambas as áreas. Tem até um paper chamado Correspondência de Curry-Howard Estendida. Também fala de lógica de modal, né? Que tá aqui na descrição. Vai dizer que tem uma relação isomórfica entre provas matemáticas e linguagem de programação. Tem a sua base na lógica proposicional. E
a gente vai ter aqui, por exemplo, um mapeamento de correspondência entre provas matemáticas e linguagem proposicional, intuitivamente usada na linguagem de programação. Você pode converter sentenças matemáticas em linguagem de programação. E esse paper ele usa um pouco de teoria das categorias, né? Que é um tema que tenta separar a matemática em temas. Então tem a categoria que se chama, por exemplo, é que me foge, de equações diferenciais. Tem a categoria, eu acho que eu não vou pegar aqui porque eu não sou bom de lembrança. Category Theory. Vamos ver aqui. E a teoria, nem todos aceitam a teoria das categorias, mas ela é interessante. Tem, por exemplo, eu já até já falei sobre isso, tem a categoria 7, né? Que eu falei anteriormente, que são objetos que você pode usar. Por exemplo, um set é uma caixa com só números primos. Outro set seria só números naturais, ou só números racionais. Ou os dois. Ou tem o top, que é só de objetos topológicos, né? Uma categoria tem a ver com objetos topológicos, né? A categoria H ou top tem a ver com objetos topológicos, mas que com funções homotópicas, né? E de morfismos, né? É aquela questão de se transformar uma caneca em uma. Não sei se é uma rosquinha na topologia, né? Vamos supor que você tenha uma caneca de massinha, né? Você consegue mudar a forma dela topologicamente, né? Pra ter uma- um shape totalmente diferente do que você esperaria, né? Aí tem o Genus, que é tanto de buracos que você tem nesse sistema, né? Genus um 2 3 nesse sistema topológico, né? Tem o VEC, que é uma categoria de vetores, né? E mapas lineares com morfismos também. Tem a de lógica booleana, álgebra de Heyting, só de grupos abelianos, né? Que você tem comutatividade. Morfismos e homomorfismos também. Mas você consegue transformar o objeto de uma forma meio que simétrica. Tem a categoria dos anéis, que tem a ver com. Um anel, por exemplo, um anel pode ser todos os números naturais. Então você tem um anel que vai do zero até todos os números naturais. Ou que você pode permitir algumas equações ali, algumas funções aritméticas, né? Enfim, um anel de todos os números primos. E assim sucessivamente. Tem a categoria de campos, por exemplo. De campos matemáticos, né? Com campos vetoriais, provavelmente. Enfim, são categorias. E eles vão dizer que você pode usar essa teoria das categorias para em Coverage Oracle Respondes para usar uma coisa chamada functor. Functor é uma relação normalmente homeomórfica entre uma categoria e outra. Ou seja, você consegue, por exemplo, relacionar a categoria vetores com topologia, talvez. Você pode fazer entre sets e entre lógica proposicional, que também é uma categoria. Então você consegue fazer uma correspondência entre categorias. Então, isso que é um functor. Então isso, o que eles vão chamar aqui é o endofunctor monoidal, que na prática permite transformações de um lado para o outro de provas matemáticas de programação, com morfismos e de forma comutativa, né? Então agora vamos ver o que é morfismo. Morfismo, definição, né? Nesse contexto da teoria das categorias, é um mapa que preserva a estrutura de uma estrutura matemática para outra do mesmo tipo. Então a gente está falando isso com o linguagem de programação e provas matemáticas, né? Você tem um mapeamento
permite um morfismo nesse contexto, né? Mas também ele é um mapeamento que ele é isomórfico, né? E a definição de isomórfico, né? É aqui. E é também uma preservação de estados entre duas estruturas do mesmo tipo, que pode ser feito inverso, né? Você pode ver, por exemplo, na própria química, estruturas geométricas químicas. Você vai ver nesse contexto que, principalmente se você também for estudar teoria das. Não é teoria das cordas, é teoria dos nós, que é Knot Theory na matemática. A teoria da nós, ela tenta, principalmente na parte de biologia molecular, ela tenta enxergar estruturas geométricas que parecem com nós, entre aspas, estruturas geométricas que podem ser facilmente observadas na natureza, como DNA supercooling, que é a forma que o DNA se exatamente. Tenho que lembrar, acho. Deixa eu pesquisar. É uma definição melhor. DNA supercooling é quando a estrutura dupla S de DNA e como ela se forma. Como ela forma essa estrutura, né? A forma que ela se comporta pode ser definida como através da teoria dos nós, né? E a própria estrutura do DNA, eu vou pegar aqui, teoria dos nós do DNA. Ela pode se definir, por exemplo, a forma como ele se comporta também, né? Como que a gente chama, acho que Heidenmeister Moves que chama, né? Quando a gente tem a interação entre nós. E você vai ver vários tipos de estruturas moleculares, né? Na parte de biologia, elas têm estruturas que se assemelham a nós, como o trefoil, né? Que é o de 3 folhas. Tem o de 4 nós, 5, enfim, 6. Tem vários tipos de estruturas diferentes que você tem que ver visualmente, né? Se você põe no Google Knot Theory DNA, teoria dos nós DNA, já aparece bastante coisa. Então, tem uma questão física também nesse contexto, né? Até na física quântica também a teoria dos nós tem sido usada. Especialmente na teoria de biologia molecular, eu creio que é muito mais usada, né? Em estruturas químicas, né? Vamos supor, estruturas químicas. E nós, né? Em inglês é knots. Tem vários papers também sobre isso, né? Sobre como são nós moleculares, né? E aí você pode ter estruturas moleculares, né? Que pode ser um trefoil, pode ser que é um nó de 3. São 3 nós, né? Tem o 5 foil, tem o septfoil, que são 7, enfim. Tem muitos tipos de nós e algumas estruturas moleculares podem ser descrevidas usando isso, né? Tem vários papers falando sobre isso, né? Por exemplo, tem um exemplo de uma estrutura de cristal de cobre, com 2 íons de cobre tipo 1, que pode ser escrevido como um nó de trefoil, né? De 3 pontas. Você consegue tanto criar umas estruturas desse tipo e analisar elas usando a teoria dos nós. Eu creio que a teoria dos nós é mais aplicável mesmo para a teoria da biologia molecular. É uma teoria muito importante. A questão é que, voltando para a teoria das categorias, né? Você pode ter um endofunctor, que faz essa correspondência de lógica de programação e provas matemáticas, né? E óbvio, a própria playlist que a gente fez de matemática com Python é uma prova básica disso, né?
Por isso que é importante, às vezes, você que manja programação, mas não manja tanto matemática, e você estudar os dois, porque você acaba utilizando muito mais, melhor tanto a matemática quanto a programação, sabendo ambos, né? Você conseguindo pegar uma equação matemática e você transformar em Python. Isso é fácil, né? Você pode fazer equações aritméticas básicas ou até mais complexas. Até equações diferenciais, a gente fez um vídeo sobre isso também. Você consegue usar Python para isso, né? Então você consegue transferir esse conhecimento matemático para Python, para outras linguagens de programação. A Julia, por exemplo, eu creio que ela é até melhor que o Python em matemática. Então, é basicamente isso, né? Eu só quero ver aqui também a definição de endofunctor para ser mais claro. A definição de endofunctor é uma função que mapeia uma categoria para a mesma categoria. Ou functor polinomial, né? Então, nesse caso, é dentro da linguagem de programação com lógica proposicional, né? Que essa é a base da lógica das linguagens. A teoria dos tipos também, nesse contexto, com as provas matemáticas. A teoria dos tipos é muito interessante, tem até no... Não vou falar dela com detalhes hoje, porque é preciso estudar mais a teoria dos tipos, né? Mas é uma teoria que você pode ver, por exemplo, na Principia Matemática do Russell e do Whitehead. É um livro que eu tenho que ler ainda, não li. Que fala sobre isso, né? Sobre quais são os tipos que existem, quais são as formas que eles existem na lógica proposicional, como eles funcionam na prática. Eu acho bem complexo, na verdade. Provavelmente vou ter que mostrar visualmente isso, porque sem a parte visual acho que não fica tão bom. Mas é basicamente o uso de lógica proposicional de uma forma bem avançada, né? Que é descrito na princípio matemática. Ainda outros conceitos também são discutidos lá, né? Mas basicamente a teoria dos tipos é a base também da programação. Tem muitos exemplos da linguagem de programação. A questão é que o que acaba acontecendo é isso, que também a lógica de programação acaba herdando problemas também das provas matemáticas, né? Se uma prova matemática ela é uma prova incorreta, vamos supor, que a gente tem visto o teorema de Gödel, a gente vai herdar essas mesmas questões para a lógica de programação, né? Mas isso não é tão importante. A questão é que você pode sim ter essa correspondência, ela existe. Não tô dizendo que você tem que aprender matemática para aprender melhor programação, mas você aprendendo programação, você já tá aprendendo bastante de matemática, de lógica proposicional, né? Já tá entendendo bastante sobre essas questões, né? Então, quem sabe programação em si, depende, né? Porque às vezes você aprende programação, você não tá aprendendo a fazer coisas na matemática em si. Você tá fazendo coisas, sei lá, no software, coisas do tipo, você vai usar os algoritmos, que são matemáticos. Porém, nem sempre você está usando, sei lá, você está convertendo uma equação para linguagem de programação no trabalho normalmente. É mais para quem é da área da ciência, da computação, fazer pesquisa em química, coisa do tipo. Talvez tenha que fazer isso mais. Mas enfim, é basicamente isso, né? Você tem essa correspondência existe, é uma correspondência que é descrita como isomórfica, né? Ela herda também problemas do Gödel aí nessa questão, né? Que a lógica proposicional também pode falar ser consistente, né? Então a própria lógica de programação ela tem consistência, obviamente. Porém, é interessante ver que essa correspondência ela é tão forte entre a linguagem de programação e provas matemáticas, né? E vice-versa. Isso é muito importante para matemática em si, né? Eu creio que nenhum matemático atualmente deveria não aprender programação, porque você vai ter vários tipos de problemas, você vai poder, principalmente quem estuda teoria dos números, você vai ter que usar programação para ninguém faz as coisas na mão mais, né? Vai ter que usar Python,
Julia, outra linguagem de programação para fazer equações de uma forma, se fazer simulações, tanto na física, na química. Então todas as áreas elas se beneficiam da linguagem de programação porque meio que faz o sistema ser mais rápido, né? Você consegue fazer as coisas mais rápido. Então, essa correspondência mostra que o matemático da linguagem de programação é extremamente útil, relevante, e obviamente todas as faculdades, eu creio que de matemática devem ao menos mostrar que existe, né, a parte de programação para você fazer essa correspondência com certos fins, né? Por exemplo, simular números primos de Germain, fazer um algoritmo para isso, ou tentar resolver a conjectura de Goodbar. Você não vai resolver com linguagem de programação. Tem um limite da linguagem de programação. Você não pode provar que tem infinitos números primos usando linguagem de programação, porque o computador não vai conseguir printar infinitos números primos. Então tem limitações entre as duas, né? Essa correspondência existe, mas tem uma limitação em questão de provas matemáticas, né? Porque as provas matemáticas não necessariamente são prováveis experimentalmente. Como, por exemplo, se o universo for finito, você consegue simular ele no computador. Se ele for infinito, não. Eu creio que é infinito. Você tem uma passagem bíblica que Deus estende os céus como cortina, né? Faz como tenda para nele habitar. Eu creio que o universo é finito. Porém, tem a questão que simular o universo precisa de 2 elevado a 120 bits, se não me engano. O lógico é isso. E a gente não tem essa capacidade computacional atual. Mas os números primos são infinitos, tá? Então, infinitos. Então não tem como simular isso. Talvez consiga simular o universo computacionalmente, mas não algo infinito, né? Mas enfim. Era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvidas, pode colocar nos comentários. Até o próximo episódio.